Olá, estudante! Continuando a nossa conversa sobre pestana, tá? Só que agora vamos falar sobre os bemóis. A gente observou que o sustenido, né, vai subindo de meio em meio tom. Então fizemos o Fá sustenido e fomos seguindo adiante na escala, tá? Agora, e o bemol? O que é o bemol? É aquele Bzinho que aparece do lado da cifra. Então, você vê, por exemplo, G e um B minúsculo ali ao lado do G, né? Em cima do G, que é o bemol. E o que é o bemol? Ele é um sinal de alteração que abaixa a nota meio tom. Então, a gente já conhece o Sol na forma, né, de pestana. Então tem o Sol maior sem a pestana e tem o Sol maior com a pestana, né? E eu quero o Sol bemol. Você vai fazer a mesma forma voltando meio tom, voltando uma casa, né? Cada espaçozinho no braço do violão é um espaço pequenininho que a gente chama de meio tom. Então eu tenho a forma de Sol maior, mas eu quero um Sol bemol, eu volto meio tom, certo? Então, sempre que você aprender a forma de um acorde, sempre encontra facilmente o diagrama, né, daquela nota, daquela canção que você quer aprender. Sempre nas cifras, né, tem ali no final como que faz os acordes, mas às vezes você não entende o que significa G e o Bzinho. É um bemol, é um Sol um pouco mais baixo. O sustenido é um Fá, por exemplo, um Fá sustenido, é um Fá um pouco, né, meio tom acima, ele é mais alto. Então, Fá natural, Fá sustenido, ó, elevou um pouquinho. Se eu quero, por exemplo, um Dó na forma de pestana, eu quero um Dó bemol, cai no mesmo lugar do Si. Ué, então por que não uso o Si, né? Depende do caminho. Se você está numa construção que está voltando, né? Que você está trabalhando, por exemplo, numa tonalidade também que só tem bemóis, né? Na escala só tem bemóis. Como que numa escala com bemóis você vai começar por sustenido ou vai mudar? Então tudo tem uma ordem, uma lógica, né? Para acontecer. Ali na música ela já tem uma estrutura de uma escala, de como esses acordes vão acontecer, mas na sua cabeça você pode sim pensar, né? Ah, Si e Dó bemol, não tem problema nenhum você pensar dessa forma. O importante é você entender o que significa um sustenido, o que significa um bemol, memorizar algumas construções de acorde, né? Trabalhar separadamente, nunca escolher a canção e já ir para a canção. Prepara essa canção como? Aprende o ritmo, que ritmo que eu escolhi, depois aprende os acordes, depois aprende a letra da canção. Então, olha quantas etapas você vai seguindo até você tocar e cantar. Ouvir bastante e chega um momento que é interessante você se desafiar a ir além. Então, não ficar só em acordes que a gente considera simples, né? E um pouquinho além. Ah, a pestana é difícil, todo mundo diz que é difícil. Não é difícil. É o jeito que você vai colocar essa mão. Se você for muito afobado e não prestar atenção aos detalhes, aos movimentos, ela sempre vai sujar, né? E aí não fica bonito mesmo. Mas é importante, muito reggae eles usam quase tudo na forma de pestana, né? O mais simplesinho, vou escolher aqui Sol, por exemplo. Então você vê que afrouxa um pouquinho a pestana, solta um pouquinho a pestana, né? Enfim, tem várias formas de você fazer. Então, vai começando a praticar aos poucos, né? Cada dia um pouco. O que influi muito é a constância, né, do seu treino. Então, você estuda num dia, leva 5 dias para estudar novamente. Perdeu toda a forma que você construiu. Então, principalmente quando tá no início, que você tá nos primeiros passos ali de aprender a fazer pestana, ou um acorde, o que for, você sempre tem que estar estudando, não deixar muito espaço até
vê aquele desafio que você está tendo para ou construir uma pestana, ou fazer um acorde mais elaborado, né? Um acorde onde tem inversões, a mão movimenta mais, a gente tem uma tendência a fugir, né? E não é questão de difícil ou fácil, é que você sai da zona de conforto, né? Você achou difícil a primeira vez que você fez um Ré maior, era difícil, né? Depois que você aprendeu como isso acontece, não é mais. A mesma coisa quando você vai fazer uma inversão de acorde ou uma pestana, um acorde um pouco mais elaborado, é a mesma ideia. Você saiu do conforto e vai dar uma estranheza. Então você vai ter que ir passo a passo, observar o dedo onde cai, mas tudo vai acontecendo natural à medida que você vai dar atenção, vai praticar, né, bastante. E aí isso fica muito natural. Bons treinos!